Olá, boa noite, eu sou a Juvândia Moreira, sou presidenta do sindicato e nós estamos começando aqui um momento bancário em debate extraordinário. Por que não estamos fazendo um momento bancário em debate? Porque nós estamos nas férias do momento bancário, que só retoma agora no final de fevereiro, começo de março, e nós estamos fazendo porque tem uma conjuntura especial. Na campanha, resultado aí também da campanha salarial passada, é um momento especial para dialogarmos com os empregados, com os funcionários do Banco do Brasil, e por isso a gente tem aqui hoje o companheiro William Mendes, que é coordenador da Comissão de Empresa do Banco do Brasil, é funcionário do Banco do Brasil, dirigente aqui do sindicato, da Contraf, e acompanhou as negociações específicas e acompanha também toda a luta, né, dos funcionários do Banco do Brasil em nível nacional. E a gente tem também aqui o Dr. Jefferson Oliveira, que é advogado do sindicato, da questão coletiva, e acompanha também, né, na campanha salarial, todas as lutas que nós fizemos, todos os embates que tivemos, o Dr. Jefferson acompanhou. Boa noite, né, boa noite, companheiros, e boa noite a vocês que estão nos assistindo. Bom, na campanha passada, né, William, a gente teve a campanha geral, os acordos específicos, e resultado de uma luta, né, dos trabalhadores, né, bancários e bancárias no Brasil inteiro, tanto de todos os bancos, como, no caso da questão específica, dos bancários e bancárias do Banco do Brasil. E nessa luta toda foi arrancada um acordo específico, e dentre esse acordo específico, o resultado dessa luta, vem que o banco deveria apresentar, tinha até janeiro para apresentar um plano de funções comissionadas de 6 horas. A comissão de empresa foi ao banco, né, no processo de negociação agora no janeiro, onde o banco deveria apresentar esse plano. E agora conta para a gente como é que foi, né? O banco fez um processo todo unilateral, né, não teve espaço para negociação. Como é que está? O que o plano, né, contempla? Explica um pouco para a gente isso, para a gente entender e conversar sobre o plano durante todo o nosso debate. Boa noite, bancárias e bancários. Boa noite, Juvândia. Boa noite, doutor Jefferson. Essa luta da jornada, a gente já tem muitos anos que a gente briga para que todos os bancários, comissionados ou não, cumpram a jornada correta do bancário de 6 horas, uma conquista histórica nossa. E nos últimos anos, a gente no Congresso do Banco do Brasil, os nossos sindicatos bancários, a gente focou, deu como prioridade, principalmente a partir de 2010, 11 e 12. Em 2011 o banco havia até se comprometido na televisão interna dele a apresentar as funções e não fez, e o ano passado a gente arrancou um compromisso de em janeiro ele instalar essas funções comissionadas de 6 horas. Detalhe, nunca negociou, como você disse. Então nós, o ano passado... Nossa expectativa é que agora começasse um processo de negociação. De negociação. Quer dizer, o banco sempre diz que é ato de gestão. Tudo para o banco é ato de gestão, nada tem a ver com os trabalhadores e as suas entidades sindicais. Então a gente, na nossa luta em defesa dos bancários do ano passado, tivemos inclusive denunciando o banco o ano passado no Ministério Público do Trabalho, Secretaria da Presidência da República e no Ministério do Trabalho. O próprio Ministério do Trabalho e Emprego, em dezembro, disse ao banco: converse com as entidades sindicais. E o banco não o fez. A gente continuou pressionando. Dia 22 de janeiro, o banco nos apresentou a premissa. Ele aceitou sentar conosco e só apresentar as premissas. A Contraf, as entidades sindicais, a partir da Comissão de Empresa, orientou os bancários a terem calma lá quando ele instalasse nessa segunda 28. No dia 28, nós acompanhamos a apresentação do plano no mesmo tempo em que ele instalou, pelo Brasil afora. Soltamos orientações para que fizéssemos plenárias pelo Brasil inteiro, era importante envolver os bancários. Em São Paulo a gente realizou a plenária com centenas de trabalhadores, muito boa, né? Até tivemos porque os bancários tinham muitas dúvidas, a gente estava conhecendo o plano ali, naquele momento, também tinha que compreender e saber quais eram as dúvidas, quais eram as reclamações, porque o plano não é uniforme para todo mundo, né? Ele atinge áreas de forma diferenciada. Exatamente. Então, assim... Na semana passada, excelentes plenárias com vários sindicatos. Essa semana, a gente tirou uma orientação de amanhã reunir a Comissão de Empresas, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é o plano? O banco, ele separou os bancários com funções em 2 grupos,
segmento de funções de confiança e segmento de funções gratificadas. As de confiança, o banco migrou todo mundo no domingo para segunda-feira para essas novas funções que ele chama de 8 horas. E um novo grupo de funções, que ele chama gratificadas, ele deixou à disposição, a partir de segunda-feira, 28, que as pessoas façam adesão quando tiverem interesse. Então, essa não tem prazo. Então, surgiram vários problemas aí nesse negócio. Eles que vão permanecer em tese para ele nas 6 horas, que pode reduzir para 6, esses não tem prazo para assinar o que ele chamou de adesão. Termo de adesão. Termo de adesão. Então, tem termo de adesão para as duas. O que o banco fez? Todo mundo foi migrado automaticamente para as funções de confiança. E essas, ele falou, assina aqui um termo, senão você será descomissionado a partir da terça-feira ontem, né? E no de funções de 6 horas, ele falou que a adesão a pessoa tem tempo para escolher. Detalhe, nós já estudamos o que ele fez com as funções de 6 horas. Ele mexeu internamente nas verbas e a Contraf e as entidades sindicais, né, a gente já alertou desde a semana passada. O plano ele tem prejuízos aos trabalhadores, tanto de 6 horas quanto de 8 horas, porque ele reduziu drasticamente as funções gratificadas, o valor das funções gratificadas. Então, esse é um problema que nós estamos estudando, vendo as melhores formas de fazer a defesa dos bancários. A mobilização é fundamental, como a gente viu, os sindicatos estão chamando, os bancários estão junto com as entidades para a gente fazer esse embate, pensar os próximos passos. E nós vamos ver o contra-cheque, o espelho dos bancários de funções de confiança a partir do dia 17 e 18. Então, a gente vai ter claro lá o que o banco fez. Na leitura que já estudamos, o banco diminui drasticamente as funções gratificadas. O que a gente vê também está faltando muita transparência, né? Bastante. Por parte do banco para com as entidades sindicais, com os funcionários. Tanto está faltando transparência que as pessoas não têm informação sobre um monte de coisa, não sabem como é que vai ficar. A gente já compreendeu que tem vários problemas, né? E você falou da manifestação, nós fizemos aqui hoje em São Paulo, os bancários do Banco do Brasil, aqui dos prédios, na hora do almoço, né, todos se concentraram aqui em frente do Complexo São João e a gente vai dar uma olhada nesse VT com essa manifestação que foi muito bonita, que aliás estão todos de parabéns. A forte mobilização dos bancários no Complexo São João, região central de São Paulo, nesta quarta-feira, 6 de fevereiro, foi uma amostra da insatisfação dos trabalhadores com a direção do banco, que impôs um novo plano de função de confiança e função gratificada aos trabalhadores. Sem ouvir bancários e sindicatos, o resultado foi um plano cheio de problemas, considerado ruim para muitos trabalhadores. A resposta da categoria foi imediata à postura do banco. O sindicato, desde então, vem organizando os trabalhadores, seja na unificação de informações e orientações ou na realização de plenárias e protestos para que, junto com bancários de outros estados do país, trace uma estratégia integrada. O objetivo é a construção de um plano que signifique melhorias aos trabalhadores. Então, você viu aí como foi bonita a participação dos trabalhadores. E é isso que a gente tem dito, né? Os trabalhadores têm que participar exatamente para que a gente tenha força para fazer, a cobrar as mudanças, as melhorias, as mudanças que precisam ser feitas nesse plano, porque está prejudicando. E aí você falou da redução, tem redução de remuneração. Dos valores internos de função gratificada. E redução nas gratificações e funções de 6 horas e as de confiança. Bom, o banco mandou, né, exigiu a assinatura desse termo. Está exigindo aí, né, de todo mundo a assinatura, quase todos, né, porque tem funções gerenciais que essas... ele não pede assinatura. Ele mandou o termo para as que ele chama de assessoramento. E não botou o termo para quem ele já considerava de gerencial. E a gente acha o seguinte, que alguém lá no jurídico teve aquela ideia brilhante que acha que mandando o cara assinar o termo vai se proteger, vai proteger o banco de uma coisa errada que ele sabe que o banco está fazendo. Né? E aí, do doutor Jefferson, eu queria te perguntar, bom, qual a ideia do banco? Né? Quando ele está mandando assinar o termo, ele está dizendo o seguinte, depois eu me protejo numa ação judicial. Mas a gente sabe que as pessoas não têm alternativa, porque quem não assinar vai perder a função. Portanto, vai ter redução
muito grande no salário. Isso, no nosso entendimento, não protege o banco, né? A Justiça não entende como um ato que ele fez, que ele tinha condição de dizer não assino, né? Porque senão ele vai perder o salário. Isso até, né, William, representa às vezes uma perda bem grande. Meu bebê, às vezes, significa 80% do salário, 80%, conforme a função imagina? da pessoa. Qual a sua avaliação, doutor Jefferson, sobre esse termo? Boa noite, Giovândia. Boa noite, William. Boa noite. Não, de fato, você tem toda a razão, Giovândia. O termo, da forma como é colocado, algo em torno de 6 mil pessoas abrangidas, sendo coagidas, a verdade é essa, a assinar o termo sob pena de serem descomissionadas e ter essa drástica redução nos salários, e exatamente igual os termos para essas 6 mil pessoas, demonstra claramente que para o banco é uma tentativa bastante ingênua de tentar se proteger de ações judiciais, quando a gente sabe que na Justiça do Trabalho o que vale é efetivamente o que o bancário faz. Se o que ele exerce, se o que ele faz no dia a dia é característica de um cargo de confiança, então sim, ele será tido como cargo de confiança e a jornada dele será de 8 horas. No entanto, se o que ele faz não é tido como cargo de confiança, não importa o termo que ele tenha assinado, não importa o documento que o banco tenha colocado, nada disso importará. Ele terá direito a uma jornada de 6 horas e fará jus à 7ª e 8ª hora, como sempre foi. Então, o termo dessa forma, da forma como foi colocado, com esse conteúdo e com esse objetivo, não vai ter qualquer tipo de efeito na Justiça do Trabalho. Bom, uma outra questão que os bancários sempre colocam também é a possibilidade da gente ajuizar ações coletivas para essa questão da redução da jornada de 6 horas. Tem gente que acha o seguinte, o sindicato podia ajuizar uma ação coletiva para todo mundo, né? Isso é possível? Nesse caso, que a Justiça divide direitos coletivos e direitos individuais, né? Alguns direitos que só caso a caso pode ser acionado, mas também há grupos, a gente pode fazer tipo ação por grupos, né, segmentos dentro do banco, que a gente tem aí na Justiça já meio pacificado que é jornada de 6 horas, que não é cargo de comissão. Como é que ficam, qual é a sua avaliação sobre essa questão de ações coletivas? O instrumento das ações coletivas é um instrumento válido. Na verdade, de fato, existe a divisão de direitos coletivos e direitos individuais. No entanto, hoje em dia já se aceita, e é meio pacífico isso na jurisprudência, que direitos individuais que sejam homogêneos, aqueles que têm a mesma causa, que têm a mesma origem, né, embora com pessoas distintas, mas que tenham o seu direito na mesma origem, tem a mesma origem para todos, essas pessoas podem ter seus direitos individuais tutelados coletivamente, ou seja, defendidos processualmente de forma coletiva, ainda que sejam direitos individuais. Por quê? Porque eles são homogêneos. E sendo homogêneos, em tendo origem comum esse direito, eles podem ser acionados judicialmente através de uma ação coletiva e podem ser tratados todos de uma única vez. Quem tem legitimidade para isso é o sindicato. Também outra questão já pacificada na jurisprudência, o sindicato tem legitimidade para representar esses trabalhadores, desde que se discuta direitos individuais homogêneos, ou seja, aqueles que têm origem comum, que é o caso da 6ª, da 7ª e 8ª hora, em grupos bem específicos. Nesse local, todos fazem exatamente a mesma coisa e, por isso, a origem é comum, né? Porque todos fazem a mesma coisa. A origem do direito à 7ª e 8ª hora é a atribuição de cada qual. Então, se a atribuição é comum a todos, a gente pode discutir coletivamente aquele todo. Mas não é possível fazer isso de uma forma indiscriminada para todo mundo. Porque a gente sabe que existem questões que são específicas, setores que têm obrigatoriedade. Por isso que tem que ter toda uma análise, né? Quais são esses grupos, em que circunstâncias que a gente pode, né, fazer para acabar não perdendo, né, e não tendo sucesso com a ação. A gente tem também, sabe que quando a gente estava falando que o plano atingiu setores, mesmo os assistentes, né, de forma diferenciada. Tem segmento dentro do banco de assistente que vai ter redução, mas que não está previsto, por exemplo, ter a indenização na CCV, William? Tem. O banco ele separou um segmento de confiança e outro de gratificado. E tem um setor, a de tech, que ele também está fazendo uma estruturação grande, bem grande lá, né? E o banco está dizendo que vai ter propostas, que ele quer discutir 7ª e 8ª hora, por exemplo, das funções de 6 horas de um grupo e outro ficou fora. É o caso da Ditec, por exemplo. O caso da Ditec, por exemplo, que eles fazem a mesma coisa e eles poderiam estar... a gente pode analisar de fazer uma ação, né, não se resolvendo isso na luta e na negociação,
de fazer uma ação coletiva para atingir esse grupo, por exemplo. Inclusive na plenária que tivemos Ou aqui o protesto em São Paulo, judicial atingiria esse grupo? o protesto judicial que São Paulo, o nosso sindicato São Paulo Osasco Região entrou, ele é importante que abrange todos os bancários da base, inclusive, né, bancárias e bancários da DITEC. Porque não tendo para eles nem a possibilidade extrajudicial, né, porque nós vamos defendê-los extrajudicialmente, judicialmente, de todas as formas políticas, sindical, a DITEC está fora. Então, se o banco não resolver incluir a DITEC, nós podemos sim pensar por grupos homogêneos. Tem outro segmento que nos cobraram também na plenária, interessante, que é a RESEG e a GSEX, que o banco não transformou em 6 horas aquele grupamento, falou que todo mundo lá é de 8 horas. Então, tem satisfação para todos os tipos de segmentos. A gente está acompanhando isso juntamente com os bancários, né? Inclusive nacionalmente, amanhã a gente vai fazer uma avaliação disso aí e tudo. Só perguntar uma coisa, os funcionários que são oriundos do BNC têm um tempo que ele entrou no banco antes desse período, e quando ele aderiu ao novo plano do banco, antes desse período não é computado, ou é computado se ele for um assistente há 5 anos, mas ele está no Banco do Brasil só desde 99, por um prazo menor, é computado o prazo total ou ele vai avaliar só o período que ele já estava no Banco do Brasil aderindo ao novo plano? Vou explicar a leitura do banco, tá? O que o banco está dizendo para os trabalhadores, por exemplo, dos bancos incorporados, como as companheiras e companheiros oriundos da nossa Caixa. Ele, banco, disse que ele tem que ele terá propostas de 7ª e 8ª hora para 33 mil posições que ele transformou de 8 para 6 horas, de pessoas que passaram por essas funções. Ou seja, são as funções do plano de carreira do BB. Então, no caso dos companheiros oriundos da nossa Caixa, eles aderiram ao plano do Banco do Brasil a partir de dezembro de 2009. Então, as posições que ele passou dessas funções que o banco está dizendo, o banco falou que terá propostas para fazer de 7ª e 8ª hora para ele. Assim como um bancário que ficou 5 anos como assistente de agência. Mas desde a adesão, né? Desde a adesão, porque o banco diz que fará propostas de 7ª e 8ª destas funções que ele extinguiu e criou novas gratificadas de 6. Então é bem marcado. O banco diz, eu tenho propostas a fazer, terei para os sindicatos que aderirem ou não, né? Para tantas posições que a gente tem uma leitura dentro do banco que vai fazer propostas de 7ª e 8ª. Agora, doutor Jefferson, aquele nosso protesto judicial serve para essas pessoas e esse período que ele ainda estava na nossa Caixa. Sem o Banco dúvida. do Brasil não está querendo, não entende ou entende que não deve estar compreendido e que nós entendemos que teria que estar sendo considerado toda a vida funcional, porque não teve uma interrupção do contrato de trabalho, teve uma compra, aquisição do banco, negociação, tanto que você permanece com o mesmo contrato. Ele não teve uma rescisão para depois contratar todo mundo ali no Banco do Brasil. Sem dúvida, você está coberto de razão. De fato, o pessoal que veio da nossa Caixa traz da nossa Caixa para o Banco do Brasil todos os direitos que não foram respeitados na nossa Caixa. E o nosso protesto judicial, que abrange a 7ª e 8ª hora, ele fixou prescrição em março de 2007. Ou seja, não importa quando você entre com a ação, ela sempre vai retroagir até março de 2007. E não só para a 7ª e 8ª hora, é importante esclarecer. Também tem um protesto com relação àquele pessoal que recebeu gratificação por mais de 10 anos, ele foi retirado. Esse pessoal também tem a prescrição retroagindo até março de 2007, para todo esse pessoal. E independente do prazo, do tempo que passar, está garantido que esse período, né, se o banco, por exemplo, se aprovar a Assembleia que vai fazer a CCV, se as pessoas fizerem essa adesão e não for considerado esse prazo, a gente tem esse protesto judicial que desde 2007, independente do tempo, quando ele aposentar, quando sair do banco, ele pode reclamar. Ou se não fizer o acordo também, né? Você vê uma possibilidade, o valor é baixo, claro, como pode ser que aconteça, os valores são muito baixos, sabe quais são os valores. O sindicato estará à disposição, né? As entidades sindicais, para fazer a defesa desse período todo dos trabalhadores, né? No nosso caso, até 2007. No nosso caso, até 2007, de fato, a Comissão de Conciliação Voluntária, como o próprio nome diz, é voluntária. A proposta que o banco apresentar, se não for satisfatório, o bancário não é obrigado a aceitá-la. E é importante que ele saiba que, ainda não aceitando, ele pode judicialmente requerer todos os seus direitos, 7ª e 8ª, ou a gratificação que foi retirada, se ele teve por mais de 10 anos, desde março de 2007 até o momento em que ele ajuização.
Certo. Que pode ser daqui um ano, 2 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós estaremos sempre renovando esses protestos, então a gente vai fixar esse prazo. De qualquer forma, não vai prescrever esse direito dele, porque a gente tem esse protesto judicial, que é um tipo de ação que garante que não aconteça a prescrição. Porque quando a gente sai de uma empresa, né, no geral, né, doutor Jefferson, quando a gente sai da empresa, a gente tem até 2 anos para reclamar só os últimos 5. Mas como a gente fez o protesto, então ele vai retroagir, nesse caso, até 2007. Exatamente. Independente de quanto tempo seja daqui para frente. É exatamente como se nós tivéssemos congelado o prazo em que começa a contar os 5 anos. Então, em 2007 está congelado, ele pode passar mais 1 ou 2 anos. Quando ele reclamar, não serão apenas os últimos 5 anos, serão até março de 2007. Sim, muito bem. Então, nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco. Eu queria agradecer a presença do Dr. Jefferson. Nós vamos voltar com o William e com o companheiro Cláudio Luiz, que é também funcionário do Banco do Brasil, representa na comissão de empresa a FETEC São Paulo, nossa federação, que a gente vai continuar também debatendo os próximos passos, como é que vai ser a reunião amanhã da comissão de empresa, né, o que a gente tem para fazer, o que a gente vai orientar. Então, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Os bancários contam com o novo site do sindicato. Entre as novidades está a criação de uma página exclusiva para vídeos, onde é possível visualizar todas as reportagens realizadas pela equipe da TVB, a TV dos bancários. Para acessar os vídeos é bastante simples. Basta clicar no ícone Vídeos, localizado no canto superior direito do site. Na tela, sempre aparecerá o vídeo em destaque. Clicando na aba Momento Bancário, você terá acesso ao arquivo dos programas, disponibilizados logo após a exibição. O Momento Bancário em Debate é um programa de Web TV, transmitido ao vivo todas as quintas às 20 horas. Na parte inferior da página, você tem acesso aos principais vídeos em destaque. E nestas 2 abas também podemos conferir os vídeos mais recentes e os mais vistos. Você também poderá compartilhar nas redes sociais os programas e reportagens da TVB, clicando nos ícones localizados no canto direito dos vídeos, por meio do Facebook, Twitter e pelo sharing, no qual é possível copiar o link do vídeo escolhido e disponibilizá-lo para outras pessoas. Na home do site, você também encontrará um vídeo em destaque. Basta clicar para assisti-lo e para acompanhar em tela cheia, basta clicar aqui. Assista, compartilhe, sugira, comente. Nós estamos de volta no Momento Bancário em Debate Extraordinário, falando aqui da novo plano de funções comissionadas de 6 horas que o Banco do Brasil está implementando. Falando dos problemas, né, das ações da mobilização que a gente já fez, mostrou aqui a nossa plenária, a manifestação que nós fizemos aqui no centro de São Paulo com os funcionários de vários prédios do Banco do Brasil. Aliás, uma manifestação muito bonita, com a participação grande, né, dos trabalhadores. E a gente está de volta aqui, continuando com o William Mendes, que é coordenador da Comissão dos Funcionários do Banco do Brasil, e com o Cláudio Luiz, que faz parte da Comissão dos Funcionários do Banco do Brasil, representando aqui a FETEC São Paulo, todos os sindicatos aqui de São Paulo. Cláudio, boa noite. Boa noite, Ivandro. Bom, Cláudio, você estava aqui ouvindo o debate, tem perguntas que estão chegando. Agora, nesse segundo bloco, a gente já vai falar das orientações, né, das ações, o que a gente vai fazer. Né? Amanhã tem uma reunião da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil. A Contraf já orientou que os sindicatos fizessem plenárias no Brasil inteiro. Né? Os sindicatos realizaram, o nosso realizou uma plenária bem grande, com bastante participação dos trabalhadores, né? Que tirou também, né, onde a gente pôde ouvir as preocupações, as dúvidas. E aí, William, eu queria que você falasse um pouco, o Cláudio Luiz falasse um pouco dessas... E a gente também tem perguntas de bancários aqui para vocês responderem, que gravaram, né, essas perguntas. Aliás, eu acho que a gente pode começar ouvindo as perguntas dos bancários, né? Depois a gente já entra nas ações. Vamos ouvir aí. Qual a perspectiva de ação
do sindicato. Como que vai ficar a situação dos funcionários que são incorporados em relação ao retroativo? Porque ouve-se muito dizer aqui atualmente que o banco só vai negociar com a gente a partir da incorporação, de dezembro de 2009 para frente. Só que eu sou assistente desde 2006, da época da nossa Caixa. Eu sei que é só por 5 anos que eles vão lidar com essa situação, vão ver. Só que assim, já ouvi falar que não querem nem conversar a respeito do tempo que você era assistente na nossa Caixa, somente dessa migração para frente. Eu queria saber se vai ser visto esse nosso retroativo também. Eu gostaria que o sindicato explicasse para o pessoal da categoria, o pessoal que é público-alvo dessa nova função de 6 horas, a maneira como o banco impôs essa nova maneira de contabilização das verbas, que na prática vai congelar o salário do pessoal que aderir por no mínimo aí 2, 3 anos, dependendo do valor de reajuste, etc. Se eu não tiver interesse nesse momento de aderir a esse novo cargo de assistente operacional pleno, que seria de 6 horas, quiser manter o meu cargo de 8 horas e manter o salário atual, em julho, por exemplo, quando cair a minha trava de 2 anos, eu quiser concorrer a uma outra comissão, que seja uma comissão hoje que é considerada de confiança, por exemplo, a nível gerencial, eu assumindo essa nova função, esse novo cargo, eu teria direito a receber os últimos 5 anos, da 7ª à 8ª hora do tempo que eu trabalhei de assistente? Muito boas, né, as perguntas. Boas perguntas. Uma a gente até tratou aqui no primeiro bloco, que é a da Cristiane aqui da nossa Caixa, que era oriunda do BNC, que ela falou assim, vai considerar meu tempo lá na nossa Caixa? A gente até acabou respondendo aqui, Dr. Jefferson e William, né, acabaram respondendo dizendo que ele não vai considerar, o Banco do Brasil não vai considerar o seu tempo da nossa Caixa. Porém, a gente tem aquele ação, que é o protesto judicial, que está te garantindo depois você reclamar esse período na justiça. Depois, né, que você sair, você tenha garantido reclamar desde 2007. Ela falou que é desde 2006. Na verdade, 2006, ela né, dependendo do tempo que ela vai reclamar, ela não vai ter esse direito mais, mas o protesto garante 2007. Isso aí eu acho que está... Você queria fazer alguma consideração a mais, o Cláudio Luiz? Quer começar? Cláudio. Eu queria assim, que acho que ela está preocupada mais, eu conheço inclusive a colega aí, ela está preocupada com a CCV. Né, na ação na justiça, né, outro debate, na questão da CCV, por exemplo, que o banco, ela falou que há 6 anos era escriturária na nossa, assistente na nossa Caixa, e está veio para o Banco do Brasil, nesses 5 anos, né, o banco não vai pegar, que o banco conta a partir da assinatura do regulamento, quando você assina o regulamento. Então, a maioria assinou em 2010. Então, em 2010 o banco vai reconhecer os 3 anos no caso da CCV. Então, é um debate que a gente tem que levar para a mesa de negociação para o banco reconhecer esse passado dos funcionários da nossa Caixa, não só da nossa Caixa, do BESC, do BEP, porque nós entendemos que ele não deu baixa na carteira do funcionário. Claro, né? sim. Então, ele não demitiu o funcionário e redemitiu. É isso que você está falando, né? Exatamente. Isso, continuar cobrando na negociação, nesse processo de pressão. Aí, mas se a gente não conseguir, ao final está garantido o protesto, sim, o prazo dela. Nós congelamos sim. a prescrição desse prazo dela desde 2007, sim, né? Exatamente. Mas com um detalhe, ela não deve aderir a uma eventual proposta, no caso desta colega bancária, no caso, se ela não deve aderir, porque se ela aderir, o banco, pela sistemática dele, Banco do Brasil, ele está pagando para ela o tempo que ela foi assistente no BB, de 2010, 11 e 12. Ou seja, ela dá quitação. Então, o caso dela... Mas a quitação é sempre específica. Mas é 7ª, 8ª hora. Então, no caso dela, de repente, seja mais interessante a gente entrar com ação para ela até março de 2007, como o Dr. Jefferson bem falou, pedindo a 7ª, 8ª hora de assistente de todo o passivo depois que ela tem direito. Aí tem que nesse fazer caso uma análise específico melhor, dela. porque depois nessas ações por grupos homogêneos, ela podia estar inclusa nesse tipo de ação. Ou até individual, né? Exatamente. Individual. Que porque às vezes ela a pessoa tem não quer direito entrar de com ação mais tempo. individual. Exatamente. Tá, certo. Então, e as outras perguntas? Tem o Diogo, tem o José, que também fez uma boa consideração. Realmente, Diogo, o banco mexeu nas verbas. Por exemplo, você pega o caso de assistente, né, o valor da comissão era assistente A, 1.060, né, mas com a TFC 1.300,
e o banco reduziu esse valor para 200 e pouco. Ele mexeu nessas verbas, inclusive não aplicando os 25% em cima de todas essas verbinhas. Inclusive, esse pessoal não tinha o seu TVF, que é o que a gente chama de papa reajuste, né, que ele realmente vai reduzindo o valor. Quer dizer, você recebe o reajuste, mas não sente o impacto, porque não muda nada vamos supor, se esse colega tiver que você recebe no final do mês. Né? Vamos supor, se esse colega, esse novo assistente, nessa nova função, se ele tiver um mérito, ou ele receber 3% por carreira, que nós temos promoção por antiguidade e por mérito, não vai impactar no salário total. E na campanha salarial, na campanha salarial, só se tiver reajuste da campanha salarial, normalmente, desde a campanha unificada em 2003, nós levamos o Banco do Brasil para a mesa dos bancos, da FENABAN, e lá aplica-se reajuste sobre todas as verbas. Então, os VRs no Banco do Brasil têm reajuste desde 2003, como os demais bancos. Então, mas é quando, quando você tem aumentos de direito, como o Cláudio o problema está nessas promoções por mérito. Exatamente. Isso. Ele, no total do salário dele, não vai mudar, porque essa verba só reduz. Então, foi um truque que o banco utilizou aí, que a longo prazo ele economiza bastante dinheiro. E eu acredito que nós vamos, se o banco, né, que com essas mobilizações que os bancários estão fazendo, com as plenárias, que foram plenárias no país todo, boas plenárias, os bancários comparecerem em massa, nós vamos tentar reabrir uma mesa de negociação com o banco para negociar essas coisas, inclusive, né, essa questão das verbas que eles mexeram. E não só para agora, na central de atendimento também eles fizeram isso, que era onde tinha funções de 6 horas. A única função que existia antes no banco de 6 horas era o atendente de central de atendimento. E o banco, nessa mudança criando a função de assistente, que acabou com, aliás, o atendente A e B, ele mexeu também nas verbas, né? Então, a gente tem que questionar isso aí. Também, nesse caso das promoções, nesse caso dessas vantagens individuais, o mérito, que não depois o tempo, ele vai ser prejudicado. Vai ser prejudicado. Olha, essa questão que o William falou da campanha salarial é importante, porque hoje, na manifestação, tinha um bancário falando a mesma coisa. Então, o Diogo falou a mesma coisa. Olha, o aumento, qualquer que seja o aumento. Então, não é qualquer que seja o aumento. O aumento da campanha geral está garantida a correção, porque todas as verbas têm essa mesma correção. A gente implica sempre faz. sobre tudo. Foi assim, e a gente conseguiu mudar já na luta. Esse histórico a gente faz porque os bancários foram muito sábios nessa década, os bancários dos bancos públicos, BB, Caixa Econômica Federal. Até 2002, quando havia algum reajuste, era só interno, só no piso, né? E o banco, desde 97, trabalha com a ideia de pisos de função, chamados VRs. Então, nós e os bancários aprovaram essa ideia, desde os anos 2000, a gente está na campanha unificada. Quando a gente conquista aumento real de 3%, na campanha unificada, exatamente, campanha unificada, ele vem sobre todas as verbas. Então, isso aí está garantido. O bancário assistente, o de 8 horas e o de 6, por exemplo. O de 8 horas, atualmente, o salário é cerca de 3.500, 3.507 o assistente. 3.500 o assistente de 8 horas. O piso, né? O piso. E o banco está criando uma de 6 horas de 2.937. Quando a gente conquista o aumento, ele vem sobre todas as verbas. Então, ele vem sobre os VRs. O que a gente tem que ficar atento... esclarecer. Já vi 2 pessoas falando... Exato. Os bancários estão perguntando muito sobre isso. Qual é a malandragem da diretoria de pessoas do Banco do Brasil quando ele criou essa forma de mexer nas verbas? Ele está reduzindo a gratificação de função e nós temos certeza disso. É só esperar o contra-cheque dos comissionados de 8 horas, agora daqui uns 15 dias. Aí a gente está somando os dados. Ele está reduzindo as gratificações de função de ambos os segmentos. Dos bancários nas funções gratificadas novas de 6 horas, quanto nos bancários que o banco chama de função de confiança, prejudicando os bancários. Porque ao longo, nós conquistamos na campanha 2010, né, São Paulo, os grandes sindicatos fizeram uma briga muito forte em cima disso, a carreira de mérito. A carreira de mérito, ela vem fazendo o bancário incorporar um direito e ele passa o piso. E o banco arrumou uma forma de os bancários não perceberem mais os direitos que a gente vai conquistando na luta sindical. Mas ele está querendo retirar, no fundo é quase que o bancário não perceba isso, ficar sempre ganhando só o piso. Então, adicional de antiguidade, mérito, tudo que a gente conquista, os anuênios que os bancários têm VCPs, nossa Caixa tem VCPI. Então, tudo isso fica dentro do valor de referência. Então, o banco está tentando fazer isso. Então, é importante alertar. Nós temos que brigar para que o banco aumente as gratificações de função, como era o que a gente vinha lutando e continuaremos. Muito bem. Aí tem, por fim, a pergunta do José Daniel,
que ele está falando assim, bom, eu não faço adesão agora, não tenho prazo, não faço adesão agora, mas se eu quiser concorrer a outra função, outra comissão, eu não vou poder, é isso? Ele faz essa pergunta aí. Pode. Não. Sem aderir? Olha, Não, banco, o prazo não vai mudar, né? Fala aí. Não, assim, vamos supor, vamos pegar um exemplo prático, se ele for um assistente, que é público-alvo da função de 6 horas, se ele continuar com as 8 horas, o banco fala que ele pode sim concorrer, mas na lateralidade, em outra função de 8 horas que tem na agência. Mas assim, eu achei estranho porque o cargo normalmente é do departamento, né? E se naquela agência não tiver a função de 8 horas, ele não vai poder concorrer. Então segundo o banco, ele pode permanecer na função de 8 horas, mas eu acho que a concorrência para ele vai ser ou para 8 horas, vamos supor, para 8 horas, para cargo de 8 horas ou de 6 horas. Porque normalmente a função se extingue, né? Com aquela função que você está. Explicando melhor, eu sou assistente hoje e permaneço no cargo de 8 horas na minha agência. Né? Eu posso migrar para 6 horas. Então eu posso ser um gerente de agência, gerência média, gerente de contas, de 8 horas. Né? Porque de assistente só vai ter daqui para frente só de 6 horas. Então, na realidade, quando o banco falou dessa lateralidade, ela não vai existir mais. Não vai. Então, se porque ele está extinguindo, não vai. Exatamente. Mas ele poderia, sem aderir à redução, ele poderia concorrer. Sim, porque está assim, a trava dele de 2 anos cai em julho. Ele poderia não aderir, ficar até julho. Aí em julho já caiu a trava. Ele pode concorrer a uma outra comissão? Sim. Você falou que lateralmente vai ser difícil ele encontrar. Um assistente, no caso, de um assistente de uma agência para outra, acho que ele não vai encontrar de 8 horas. Mas para um gerente de contas, ele pode. Ele não ficou bloqueado de fazer essa concorrência? Porque a Caixa, quando fez a primeira mudança, ela bloqueou. Ou seja, ela praticamente estava te forçando a aderir, né? Porque ela dizia o seguinte, então você está fora desse plano, você não pode concorrer, né? Então não é isso que está acontecendo agora. Para a ascensão profissional, o banco, diferente da Caixa, o banco está dizendo que o público-alvo não vai interromper o direito dele, o banco vai permitir que eles concorram à ascensão profissional, quem não quiser migrar para de 6 horas. Certo, isso o banco disse na apresentação. Isso é importante saber, porque senão era mais uma briga que a gente tinha que fazer. E os que migrarem, o prazo continua valendo. O bancário, por exemplo, o exemplo do Júlio, né? José. Ele tem 1 ano e 8 meses, 1 ano e 7 meses. Entendeu? Sim. Se ele migrar hoje para a função gratificada de 6 horas, ele continua com 1 ano e 7 meses. Daqui mais 5 meses ele pode concorrer à ascensão profissional. É isso que o banco está dizendo. Não vai começar novo prazo de trava. As 3, depois vocês comentam, né? Uma está falando o seguinte, eu tenho uma pequena dúvida em relação à trava de 2 anos. Exerço a comissão de assistente A na unidade de negócio no BB atualmente. Irei completar 1 ano de trava no início de março. Se eu aderir à função gratificada, presumo eu, tem os mesmos efeitos da função de KIX, não deveria perder a trava de 2 anos para poder estar livre para concorrer em outra dependência na rede varejo para outro cargo comissionado ou, por exemplo, para uma função na rede de apoio como auditor júnior? Não, função que o banco chama de comissionada, de confiança ou gratificada, são sempre 2 anos a trava. Então, o prazo dela é respeitado, ela tem 1 ano, vai fazer 1 ano em março. Ela teria que ter mais 1 ano para poder perder a trava. A não ser na central de atendimento, que a campanha 2012 conquistou. Mas ela está em agência, né? Pela natureza do serviço lá, nós conquistamos ser 1 ano só, ficar lá para poder concorrer. As demais dependências do banco, o banco diz que são 2 anos e essa regra segue. Certo, né? Então... É só para complementar, porque eu entendi mais ou menos que ela está fazendo uma proposta. Ela está dizendo assim, o caixa hoje ele não fica travado por 2 anos. Então ela está se sentindo hoje que o banco está dizendo que ela não é cargo de confiança, é função gratificada, inclusive nível operacional. Ela está sugerindo o seguinte, para a gente brigar para acabar com a trava desse pessoal de nível operacional. Sim, é mais ou menos a sugestão que ela está dando. É uma proposta, quer dizer... Entendeu? Porque realmente ela faz comparação com o caixa não tem a trava de 2 anos, para ele ficar no caixa, como a função de caixa. E como o banco transformou agora em função gratificada e funções de confiança, né, então acredito que ela está fazendo um comparativo com o caixa, porque o caixa não é travado e eu, né, um assistente de 6 horas, né, de função gratificada, que inclusive o banco fala que é operacional, tenho que ficar agora com a trava de 2 anos se assumir
vamos supor, um assistente novo teria que assumir ficar 2 anos. Então, ela está fazendo mais um comparativo com caixa, para acabar com a trava dessas funções gratificadas, porque não tem mais razão de ser. Certo. Bom, e tem uma pergunta que é da Cristiane, ela fala assim, olha, vejo alguns funcionários questionando se o sindicato assinará a instalação das CCVs, da CCV, né? Quais as ponderações e prazos para esta decisão? Obrigada. Aí, e aí tem uma outra pergunta, né, que diz o seguinte, essa já é de uma outra pessoa, se eu fizer adesão ao plano de 6 horas e futuramente o sindicato conseguir, judicial ou extrajudicialmente, a redução de jornada sem a redução salarial, eu serei beneficiada? Outra pergunta. Primeira coisa, no Banco do Brasil, o que o banco disse é o seguinte, as pessoas migrarem para as funções de 6 horas não necessariamente tem vínculo com CCVs, que inclusive na Caixa tinha uma espécie de vínculo. CCVs, as entidades sindicais fazendo adesão ou não, os bancários concordando em fazer adesão ou não, é mais uma alternativa, né, como a gente explicou no primeiro bloco. Então, os sindicatos vão fazer as suas consultas aos trabalhadores e ver se tem mais essa alternativa extrajudicial, além da judicial. E o que era a outra coisa mesmo? Ela pergunta da CCV sobre se a gente vai fazer, quando, prazo e tal. Quem faz adesão, quem aceita a proposta do banco e faz acordo extrajudicial, no caso, esse caso específico, que é uma CCV de 7ª ou 8ª hora, para ativa e ex-bancários, né? Quem adere não pode pedir de novo 7ª ou 8ª, ou não é público de uma ação coletiva, por exemplo, se ganhar, porque ele deu quitação da 7ª ou 8ª hora daquela função. Certo, e assim, a CCV, gente, nós vamos fazer assembleia para, na verdade, quem disse se o sindicato vai assinar ou não o acordo são os trabalhadores numa assembleia. A gente tem uma CCV, tinha CCV já instalada com o Banco do Brasil, mas não era para os funcionários da ativa, né, que foi aprovada numa assembleia, e agora nós vamos fazer a nova assembleia e vocês têm que vir à assembleia para dizer que o sindicato deve aderir à CCV ou não, e nós vamos fazer aquilo que for a decisão da maioria na assembleia, entendeu? Essa é uma questão. E agora, também tem esse complemento que o William faz, né? Não é porque o sindicato assinou a CCV que a pessoa é obrigada a vir ou obrigada a fazer o acordo. Ela pode vir, decidir vir, ela vai ver quais são os valores, ela vai refletir se ela quer ou não fazer o acordo. Se você faz o acordo, você está quitando aquilo que você está assinando, que você está fazendo o acordo. Ou seja, você dá quitação para aquela verba, para aquilo que você está negociando, né? E aí vai ser uma decisão individual, se eu quero ou não, se me contempla ou não, né? Se não, aí você tem que... Aí tem a solução que a gente fez o protesto, é uma avaliação individual, cada um sabe e vai poder fazer essa avaliação, que é uma coisa importante. Cláudio, você quer fazer algum comentário? Não, estou contemplado com as respostas aí. Aí ela fala assim, se eu fizer o acordo e depois se eu tiver uma ação e futuramente sair essa ação coletiva, eu vou estar contemplada, depende do que você está quitando. Aí não, aí você tem que fazer a avaliação, né? O objeto não pode ser dois, não pode ser na CCV e na ação. Você não vai ter direito aos dois ali, né? As duas coisas. Se a ação é do mesmo objeto, não exatamente. pode. Se você der quitação àquele objeto... Porque tem gente que vem e faz CCV aqui, por exemplo, gente que foi desligada do banco, vem e faz a CCV e na CCV faz um pedido de, sei lá, 5 itens. E ele fez um acordo só sobre um item. Se ele quiser reclamar os outros 4 na justiça, ele vai para a justiça e reclama os outros 4. Aquele que ele entendeu que estava quitado, que era, né, o direito estava contemplado a quitação, ele vai lá e faz o acordo. Se não, então você quita sempre, é uma quitação específica. Aquele objeto que foi quitado, está quitado. Exato. Essa é a questão. Bom, mas e os próximos passos? O que nós vamos orientar? Qual é a orientação da Contráfico, a orientação da Comissão de Empresa? Aqui, o que nós estamos orientando o nosso sindicato? Amanhã nós temos reunião da Comissão de Empresa. Estamos lá também, vocês dois, né? Nos representando. Qual é a nossa discussão amanhã? Então, a gente tem que aproveitar, reunimos a comissão no dia 22, né, soltamos orientações no dia 28, fizemos excelentes plenárias. Amanhã a gente avalia essas plenárias e a gente continua coletando dados que os trabalhadores estão ajudando a gente está estudando o que o banco fez. Então, amanhã a gente tem a Contraf, em nível de confederação, né? A gente já está pensando como fazer uma denúncia, pedir um processo de investigação no Ministério Público do Trabalho. É bom lembrar, inclusive, as trabalhadoras e trabalhadores, que
nós fizemos isso no final do ano e foi positivo, né? Todos os trabalhadores lembram como o banco assediou moralmente, né? E fez prática antissindical no período pós-campanha, perseguindo trabalhadores, mexendo em férias, licença, bônus, né? Foi muito duro. E a gente denunciou o banco no Ministério Público do Trabalho e nesta sexta-feira a procuradora entendeu que tínhamos razão e abriu um processo investigatório contra o banco por possível prática antissindical. Então a gente acha que em nível de confederação é uma coisa importante. Nós vamos questionar algumas coisas que a gente vai discutir amanhã, né? Nulidade desse termo, porque esse termo o banco está com algumas ideias porque ele fez todo mundo assinar. Então a gente vai pedir a nulidade desse termo pela coerção. A gente quer que o banco explique no Ministério Público do Trabalho por que ele está reduzindo as funções gratificadas. Ele define assim, vocês são função de confiança, vocês são função gratificada. E, por exemplo, o assistente de negócio, que ganhava cerca de R$ 1.300 de função gratificada, agora está ganhando R$ 300. Que maravilha, né? Ele reduziu R$ 1.000 na função gratificada do trabalhador. Então, nós vamos usar esse, pensar uma forma, porque isso pode ser após a implantação na segunda-feira 28, da gente ir lá falar, isso aí é uma gestão temerária. Então, a gente vai discutir um pouco como fazer isso. E também não impede que as entidades sindicais continuem vendo como fazer, né? É uma instância a mais que a gente busca para defender os trabalhadores e podemos obter alguns sucessos com isso. Eu acho que o que a gente está orientando, né, o pessoal vá com calma, não assine, não faça essa opção, né? Agora, né? O pessoal dos chamados funções de confiança, né, o banco já avisou que 99% já assinaram. Isso aí já foi discutido no bloco anterior, o advogado deu as orientações que não tem validade nenhuma, porque se amanhã você entrar com ação judicial, o juiz vai te chamar lá e perguntar, você tem todos esses poderes que o banco diz que você tem? Aí vai responder não tinha todos esses poderes, né? E o pessoal que é público-alvo das 6 horas, né, que o banco fala que são 22 mil, e ele soltou um documento hoje que 3 mil, né, assinaram, que é pouquíssimo, né, nesse universo de 22 mil, que as pessoas estão esperando, quer saber, né? A orientação nossa é a seguinte, as plenárias foram ótimas, as mobilizações no país todo tão grande, então vamos tentar abrir uma brecha com o banco para tentar negociar. Nesse processo de mobilização, de pressão. Sim, de pressão para tentar melhorar esse negócio que ele apresentou. Para os bancários, né, para que não está bem certo. E tem outras coisas também que a gente tem que lutar. O banco está mexendo, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, ele está mexendo nas 3 avaliações, que antes era 6 meses, ele está reduzindo para 3 meses. Então, quer dizer, ele está burlando o nosso acordo, porque o acordo fala 3 avaliações para poder descomissionar. Consecutivas. Negativas, né? Certo. Mais do que só 3, né? Só que essas avaliações eram semestrais, então daria o quê? 1 ano e meio. Agora, se ele reduzir para 3 meses... também seria golpe, 9 né? meses. Então, assim, no meu ponto de vista, ele está descumprindo um acordo que ele assinou em mesa se ele reduzir agora esse período de avaliação, que envolve também esses comissionados. Então, mais uma coisa que a gente tem que discutir, que envolve, né, essa questão do Algumas dessas etapas, como o Cláudio está dizendo, a gente precisa muito de mobilização. A gente, inclusive, a Contraf, junto com as entidades sindicais, já está pensando uma data para a gente reunir o Comando Nacional dos Bancários. É importante os bancários sempre terem claro, o Comando Nacional é onde a gente constrói a unidade dos trabalhadores bancários no Brasil todo. Então ali você pensa ações concatenadas que fortalecem a categoria, que é a categoria que tem os direitos nacionais. Então a gente está pensando, né, para a segunda quinzena desse mês, já reunir o comando, pensar os próximos passos. E mobilização, o banco está indo para cima dos trabalhadores sempre. Então, além disso, o banco está mexendo na instrução normativa, uma instrução chamada 383, onde nós queremos discutir com o banco algumas questões lá que ele diz até sobre liberdade de expressão dos trabalhadores. O trabalhador não pode falar mais sobre o banco, sobre nada. Então, tem essa aí do tempo para avaliação de mérito, 3 avaliações para querer descomissionar alguém. O plano prejudica os trabalhadores a médio e longo prazo, porque inibe os direitos que a gente vem conquistando na luta sindical organizada com os trabalhadores. Essa IN pode prejudicar os trabalhadores também. Então, mobilização é o que faz a gente saber a melhor forma de enfrentar o banco e o banco sentar conosco para negociar como nós vamos cobrar. A Contraf vem fazendo muitos ofícios e alguns a gente obtém resultado, outros a gente tem que ir para outras instâncias, como fizemos o ano passado, Ministério Público do Trabalho e tudo. Então, mobilização, como estamos fazendo, eu acho que o caminho está correto.
Exatamente, eu acho que a gente tem também que incluir aí a CUT, nosso presidente que é bancário, estava numa reunião com a presidenta Dilma e falou que os bancários querem conversar com o ministro da Fazenda para discutir toda essa, né, a reestruturação do sistema financeiro, o impacto que está tendo no emprego bancário. E também é uma oportunidade grande de colocar a pauta, de colocar essas mudanças que o Banco do Brasil está fazendo, que prejudicam tanto os empregados, os funcionários. Acho que essa pauta tem que estar colocada. Vai ser uma oportunidade importante. Também, né? A gente tanto quer discutir emprego, rotatividade, quanto o que o banco está fazendo. Isso que o banco está fazendo. Todas essas mudanças que vocês já mencionaram. Bom, então nós estamos chegando aqui ao final do nosso Momento Bancário em Debate. É importante que os bancários saibam as perguntas que, caso a gente não tenha tido tempo para responder, nós vamos responder depois no site. Então, se sua pergunta não foi respondida, você continue mandando perguntas, porque nós vamos colocar as respostas sempre no site, porque tem muita dúvida que está surgindo, enfim, muitas questões. Quem não teve sua dúvida respondida, né, mande um e-mail para o sindicato, você pode entrar na página, tem lá também os e-mails dos diretores, dos dirigentes sindicais, onde você manda o e-mail e a gente responde, manda o e-mail aí no debate, que de qualquer forma a gente vai responder a sua dúvida. E acompanhe as manifestações, acompanhe as próximas ações, o resultado da nossa articulação nacional, de tudo isso, todas as cobranças que a gente está fazendo aí com o banco também. É importantíssimo vocês continuarem participando, como já têm participado até agora, e acompanhar junto com o sindicato, a nossa confederação, a nossa Contraf, todas essas ações que a gente vai fazer. Então, um grande abraço a todos, boa noite, William, boa noite, Cláudio. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Bancárias e bancários, e vamos seguir lutando.